Bom, gente, retornando aqui então ao nosso estudo, nós paramos aqui no capítulo 5, certo? Do nosso livro, página 86, tá ok? Propriedades da matéria, o comportamento das substâncias e das misturas que nos cercam. Na verdade, essa aqui é uma matéria que nós já estudamos no iniciozinho do primeiro ano, então nós vamos somente recordar alguns conceitos aqui, por isso que eu vou explicar utilizando o nosso livro mesmo, e vocês podem estar acompanhando aí, tá ok? Começando então pelos fenômenos físicos e químicos, aqui na página 86. Nós já vimos isso no primeiro ano. O que são fenômenos químicos, fenômenos físicos? Ocorrem sem que se formem novas substâncias, ou seja, as mesmas substâncias no início do processo são as mesmas no final do processo. Aqui nós temos alguns exemplos. Fusão do gelo. Gelo é água. Quando a água sólida, no caso o gelo, se funde, passa para o estado líquido, ela continua sendo água. A água não deixa de ser água simplesmente porque passou do estado sólido para o estado líquido. A mesma coisa se a água entrar em ebulição, se a água ferver. Quando a água ferve, ela não deixa de ser água, apenas passa do estado líquido para o gasoso. Acendimento de uma lâmpada, a lâmpada não deixa de ser lâmpada. Cortar o papel com uma tesoura, o papel também continua sendo papel. Então, quando a substância continua a mesma, antes e depois do processo, o fenômeno será físico. O fenômeno químico é aquele em que ocorre mudança, formação de novas substâncias. Substâncias mudam. Por exemplo, a combustão. Toda queima de qualquer coisa é fenômeno químico. Queima do papel, o papel deixa de ser papel. Queima da madeira, a madeira deixa de ser madeira. Queima da gasolina, a gasolina deixa de ser gasolina, se transforma em outras substâncias. Formação da ferrugem, fotossíntese. Na fotossíntese, substâncias deixam de existir, no caso, gás carbônico e água, e novas substâncias são formadas, no caso, glicose e oxigênio. Digestão de alimentos, crescimento de plantas. Todo fenômeno em que substâncias deixam de existir e novas substâncias são formadas será químico. Quando as substâncias continuam as mesmas, fenômeno físico. Aqui nós temos algumas questões que depois vocês estarão resolvendo aí para a gente, tá ok? Seguindo aquele mesmo procedimento das nossas aulas. Na página 88, nós temos os estados físicos da matéria. A matéria basicamente é encontrada na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Todo mundo sabe o que é um sólido, forma e volume constantes. Todo mundo sabe o que é um líquido, forma variável, volume constante. Todo mundo sabe o que é um gás, forma e volume variáveis. Então, aqui na página 88 e 89, nós temos as características dos 3 estados físicos. As mudanças de um para outro, as mudanças de estado físico, cada uma tem um nome. Quando o sólido passa para líquido, fusão. Quando o líquido passa para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, liquefação ou condensação. Líquido para sólido, solidificação. Sólido diretamente para gasoso, sublimação. Gasoso diretamente para sólido, ressublimação. Lembrando que todo processo que acontecer aqui da esquerda para a direita acontecerá com aquecimento, o processo é chamado de endotérmico. Todo processo que acontecer da direita para a esquerda ocorrerá com resfriamento, ou seja, com liberação de calor. Será um processo exotérmico. Os tipos de vaporização que nós temos, está aqui na página 89. Calefação, quando a vaporização ocorre de forma instantânea. Ebulição, quando ocorre através de aquecimento. Evaporação, quando a passagem do líquido para o gasoso ocorre em temperatura ambiente. É uma transformação lenta. Então, dependendo da velocidade, nós temos 3 tipos, né, de vaporização. Tá ok? As propriedades físicas das substâncias. Começando pelos pontos de fusão e ebulição. Está aqui no finalzinho da página 89. O que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Sabemos o que é fusão, passagem de sólido para líquido. A temperatura com que isso acontece é chamada de ponto de fusão. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância ferve. A substância passa do estado líquido para o estado gasoso através de aquecimento. A temperatura em que isso acontece é chamada de ponto de ebulição. Para a água é importante saber de cabeça: fusão 0 graus, ebulição 100 graus.
ok? Então, conceitos aqui muito simples que nós já estudamos. Aqui na página 90, nós temos um gráfico, né, que representa essas mudanças de estado físico. Sólido passando para líquido. Aqui nessa faixa contínua nós temos a temperatura de fusão. Depois apenas líquido, a temperatura sobe novamente. Líquido passando para gasoso, a temperatura volta a ficar constante. Depois, quando nós temos apenas estado gasoso, a temperatura pode subir novamente. Então, aqui nós temos o chamado curva de aquecimento, né? Ou gráfico de aquecimento, representando aqui todos os três estados físicos e as transformações. Quando a substância é pura, essas transformações acontecem com temperatura constante. Aqui na página 90, vocês vão dar uma olhadinha. Nós temos os pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias, né, do cotidiano. Algumas aí nós utilizamos no nosso dia a dia. Fusão e ebulição de cada uma delas. Na página 90 ainda temos a densidade, que é outra propriedade física das substâncias. Sabemos já calcular a densidade, massa sobre volume, né? Dividir a massa pelo volume. A densidade da água, por exemplo, é 1 grama por centímetro cúbico. É bom saber todas as propriedades da água de cabeça, correto? Aqui na página 91 temos aqui algumas questões, vocês vão resolver novamente. Tá? Na página 92, substâncias simples e compostas. Por enquanto eu não estou anotando nada, porque não precisa, né, gente? Basta acompanhar aqui pelo nosso material, que é uma matéria muito tranquila, não tem cálculo, não tem nada, somente alguns conceitos fundamentais aí. O que é uma substância simples? Está aqui na página 92. São formados por um único tipo de elemento, H2, O2, O3, N2, Cl2. E com as substâncias simples, nós temos o fenômeno da alotropia. Vocês vão marcar isso aí no livro de vocês. O que é alotropia? É o fenômeno de duas ou mais substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, os alótropos do oxigênio, está aqui no finalzinho da página 92. Nós temos o oxigênio gasoso, que é o que nós respiramos, e nós temos o ozônio, que é o O3, o da camada de ozônio. São substâncias totalmente diferentes, porém são formadas pelo mesmo elemento, oxigênio. Aqui na página 93 nós temos outros alótropos. O do fósforo, temos o fósforo branco, fósforo vermelho, também são formados pelo mesmo elemento fósforo. Os alótropos do carbono, nós temos carbono diamante, carbono grafite, nós temos o fulereno, nós temos o grafeno. São substâncias diferentes também formadas pelo mesmo elemento, carbono. Temos aqui do enxofre, rômbico, monoclínico, né? Então, alguns exemplos de alótropos. A alotropia ocorre somente com substâncias simples, ok? Substâncias compostas não possuem alotropia, tá ok? No finalzinho da página 93 aqui, nós temos a definição de substâncias compostas, constituídas de dois ou mais elementos químicos, né? H2O, H2SO4, HCl, NH3, dois ou mais elementos diferentes, a substância é composta, né? Bem tranquilo isso aí. Diferença entre mistura e substância pura, aqui na página 94. Temos uma curva de aquecimento, novamente, igual àquela outra que nós acabamos de ver. Temos aqui uma curva de aquecimento de uma substância pura, no caso da água pura. Vocês podem observar que fusão constante, temperatura 0 graus, a 1 atm de pressão ao nível do mar, a água se funde a 0 graus, né? Entra em estado de fusão a 0 graus, e em estado de ebulição a 100 graus. Isso, pressão de 1 atm, nível do mar, se a água for pura. Qual é a característica de uma mistura? Observem aí na página 94, temos aqui um gráfico representando o aquecimento de uma substância, aliás, de uma mistura. Vocês podem observar que as temperaturas de fusão e de ebulição são variáveis, não são constantes como na substância pura. Então, temos aqui um exemplo de uma mistura comum onde os dois variam, tanto a fusão quanto a ebulição. Só que existem algumas misturas especiais, chamadas de mistura eutética, está aqui na página 94, e mistura eutrópica. Na mistura eutética, vocês podem observar que a fusão é constante, mas a ebulição é variável,
tá? Um exemplo de mistura eutética são as ligas metálicas. Na página 94, vocês dão uma olhadinha aí, tem alguns exemplos. A mistura azeotrópica é o contrário da eutética. Agora, a fusão é variável e a ebulição é constante, tá? Mistura de álcool e água, por exemplo, possui essa característica. É uma mistura azeotrópica. Fusão variável, ebulição constante. Muito cuidado, gente, com gráficos pela metade, tá ok? Se vocês virem uma questão com um gráfico que tenha só até aqui, ó, daqui para baixo, certo? O gráfico está só até o líquido ali. Você observa esse gráfico e vê que a fusão é constante. Você não pode dizer que esse gráfico representa uma substância pura. Por quê? Porque pode ser uma mistura eutética. Você não sabe como que é a ebulição. Se essa ebulição fosse constante, seria sim uma substância pura. Mas se a ebulição for variável, aí já não é substância pura, é mistura eutética. Então, toma cuidado aí com gráficos pela metade, tá? Quando o exercício fornece só uma parte do gráfico, você tem que tomar muito cuidado aí com as questões, ok? Temos aqui alguns exercícios, novamente, até página 97, até a questão 18. Na página 97, nós temos sistemas homogêneos e heterogêneos. Já estudamos isso aqui também, muito tranquilo, né? O que é um sistema homogêneo? É um sistema que possui uma única fase. Mas o que é fase? Fase é aspecto. É aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue ver, né? Por exemplo, água e areia. Você consegue ver a água, consegue ver a areia. Então, você consegue ver duas fases. Agora, água e sal totalmente dissolvidos. Você não consegue ver o sal. Então, você consegue ver somente a água. Nesse caso, você tem uma única fase. O sistema é homogêneo. Então, fase é aquilo que você consegue ver. Se você consegue ver apenas um aspecto, é sistema homogêneo. 2 ou mais é heterogêneo. Então, aqui nós temos alguns exemplos disso na página 97 aqui embaixo, de misturas homogêneas, na 98 de misturas heterogêneas. Mistura homogênea possui apenas uma única fase. Temos aqui alguns exemplos. Soro fisiológico, você só consegue ver a água do soro, não consegue ver os sais que estão ali dissolvidos. As ligas metálicas, né? O aço, por exemplo, também é uma mistura homogênea. Todas as ligas metálicas são misturas homogêneas, ok? Todas. Aqui na página 98 nós temos misturas heterogêneas. Olha lá, possuem 2 ou mais fases. Então, 2 ou mais aspectos, né? A água com gás, você consegue ver a água líquida e consegue ver as bolhas de gás. Você consegue ver coisas diferentes. Então, é mistura heterogênea. A água com óleo, você também consegue ver a água, também consegue ver o óleo. Então, também é mistura heterogênea. Essas misturas, esses sistemas, na verdade, homogêneos e heterogêneos, podem ser formados tanto por misturas quanto por substâncias puras. Aqui na página 98, vocês podem observar exemplos de sistemas homogêneos e heterogêneos formados tanto por substâncias puras quanto por misturas. A água líquida é uma substância pura e é homogênea. Você só consegue ver uma fase. Agora, água com gelo continua sendo uma substância pura, porque o gelo também é água, é a mesma substância, porém com fases distintas, aspectos diferentes. Então, a água com gelo é um sistema heterogêneo. Não podemos dizer que é uma mistura heterogênea, porque não é mistura, é uma substância pura. Só tem uma substância aqui dentro, que é H2O. Mas é um sistema heterogêneo. Já o álcool hidratado é uma mistura de álcool e água. Porém, você só consegue ver uma fase também. Você não consegue ver o álcool separado da água. Então, é uma mistura homogênea. A água com óleo consegue ver 2 fases, então é um sistema heterogêneo, 2 fases, e também é uma mistura, porque o óleo é uma substância diferente da água, ok? Depois disso, então, temos aqui alguns exercícios que vão até a página 99, até a questão 22, ok? Então, vocês podem resolver naquele mesmo sistema que nós estamos utilizando nas nossas aulas, até a questão 22, beleza? Então, bora lá.